Hoje tenho o prazer de receber aqui Paulo Faustino. Alô, 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 Alô! outra vez. Como é que é? Tudo Estamos em bem? ordem? Tudo em ordem. Deixa-me Olha, ajustar aqui um bocadinho isto. tenho aqui uma coisa para ti. Noite de Halloween. Noite de Noite de Halloween. Halloween. A campainha está farta de tocar. Boa, boa, boa. Como é que estamos? Estamos bem? Muito bem, muito bem. E tu? Também, tudo ótimo. Mais um dia de trabalho. Mais um dia de trabalho feito. Tu conheces outra palavra que não seja trabalho? É uma palavra que eu gosto bastante. Férias. Eu sei Como que é que sim, eu sei. estamos? Muito bem, muito bem. Olha, Boa. antes de começarmos, queria aqui fazer uma pequena introdução Sim? ao Paulo Faustino, que ninguém conhece, não é? Ui, Porque- isso é chato. Então, Paulo Faustino, eu considero que é o meu pai no marketing digital, que eu acompanho desde sempre, e que eu, se bem me lembro, começaste a tua jornada com um blog já extinto, que era o fiquerico.com. É verdade, sim senhor, é verdade. E aí eu encontro algumas semelhanças até com o meu percurso, porque eu entrei no marketing digital a pesquisar como é que se faz dinheiro na internet, Online, uma coisa assim, pois. online, lá para em 2007 ou coisa do Sim, género. em 2008, 2008. Eu criei o blog em 2008 e na altura o foco era mesmo esse, How to Make Money Online, que era o tema quente da altura. Ninguém falava de marketing digital, as pessoas queriam saber era como é que se ganhava dinheiro na internet e, portanto, era Mas, esse o foco. a mim deu-me uma aprendizagem brutal. Eu acredito A que mim também, a mim também. acho que a andar nesses mundos é uma aprendizagem. Olha, Yeah. depois a seguir ao Fico Rico veio uma série de escolas, não é? A rede de escolas, o Fico Sim, Rico em particular da Escola Dinheiro, não é? Passou Sim, para. o Fique Rico passou para a escoladinheiro.com e depois criámos novos blogs, criámos a Escola Freelancer, a Escola Psicologia, a Escola Criatividade e uma série de outros blogs que tinham todos eles áreas diferentes, mas seguiam todos eles o mesmo princípio de produção de conteúdo. E sim, foi aí que nasceu a rede das escolas. E isso também foi. Isso para ti também foi uma verdadeira escola. Foi a vários níveis. Muito daquilo que eu aprendi nessa altura. Aprendi sobre muitas coisas, né? Como deves calcular. Mas acima de tudo aprendi a ganhar dinheiro na internet, que era aquilo que eu queria. E aquilo que me entusiasmava verdadeiramente era saber como ganhar dinheiro na internet. E acho que essa foi a maior aprendizagem de todas as aprendizagens que eu tive. Aprendi muito sobre produção de conteúdo, aprendi muito sobre SEO, aprendi muito sobre publicidade, aprendi muito sobre muitas coisas, porque o blog assim o exigia, né? Eu publicava 2 artigos por dia e esses 2 artigos obrigavam-me a um estudo constante sobre muitas temáticas e, portanto, acabou por ser uma escola espetacular para mim a esse nível. E tu já fazias uma coisa que era diferenciadora já na altura. Eu lembro-me perfeitamente de falares nisso, que era andava toda a gente a escrever posts de 500 palavras e tu fazias posts de 1000, 2000 e Sim, falavas nisso constantemente. A necessidade de criar conteúdo de valor, conteúdo sim, com muito sumo e grandes. sim. E que na altura eu Sim, recordo. ainda hoje faço isso, ainda hoje gosto de fazer isso e recomendo fazer isso. Porque repara, quando alguém faz uma pesquisa no Google, e se tivermos em consideração que 93% das compras online começam com uma pesquisa no Google, para mim faz todo o sentido, quando alguém pesquisa no Google sobre um determinado assunto, que tu sejas a melhor resposta a essa questão, a essa dúvida, a essa solução que aquela pessoa está à procura. E para tu seres essa melhor resposta, tu tens que bater em praticamente todos os pontos e não podes deixar naturalmente margem para que as pessoas vão à procura de outros conteúdos para resolver essas questões. E, portanto, para mim era inegável que os artigos tinham que ser ótimos e tinham que responder a todos esses pontos. Ainda hoje eu considero fundamental
E aqui a minha equipa sabe, quando falamos de produção de conteúdo, os artigos têm que ser a melhor resposta possível. E se isso significar escrever um artigo de 5.000 palavras, que seja. E muito bem. Olha, e olhando para isso, para essa característica dos artigos, eu vejo desde sempre em ti resiliência, capacidade de trabalho e capacidade de escrita. Essa capacidade de escrita acho que é um bocado consequência da capacidade de trabalho e da resiliência, mas são duas características que pelo menos que eu vejo em ti e que acho que te identificam, principalmente para quem trabalha mais perto e está mais próximo de ti. É fácil perceber que tu é hard work e sempre na labuta. E, e acho que é mesmo, faz parte da tua identidade. Sim, eu gosto muito de trabalhar. E isso, Dá-te como gozo. deves, E, e e isso, basta e entrar, isso, basta entrar no vosso escritório e percebe-se isso, não só em ti, na Regina, mas em toda a equipa. Vocês têm. É gozo, dá-vos gozo estarem a fazer sim. o que estão a fazer. Isso é. Sim, e repara, para mim, trabalho é uma coisa que me preenche muito. Naturalmente há outras coisas na vida que me preenchem, naturalmente. Mas eu não vejo o trabalho como trabalho, percebes? Quando eu estou a fazer coisas que eu gosto e coisas que me preenchem, para mim não é trabalho, é diversão. E eu tenho a felicidade muitas vezes, não sempre, naturalmente, até porque a vida de empresário obriga a que a gente tenha que fazer coisas que não gosta, mas que têm que ser feitas e, portanto, há aquelas coisas que têm que ser feitas porque têm que ser feitas e depois há aquelas coisas que nós fazemos por prazer. E eu tenho a felicidade de poder fazer muitas coisas que me dão prazer, que me preenchem e que eu gosto de fazer. E, portanto, poder fazer isso todos os dias, para mim, é uma diversão, percebes? E acho que passa muito por aí. A maioria dos empreendedores e dos empresários que eu conheço, muitos deles ou estão frustrados, ou fazem coisas que não gostam, ou trabalham em coisas que não gostam, e isso para mim não faz sentido. Para mim faz sentido eu fazer uma coisa que goste, fazer uma coisa com paixão, e naturalmente os resultados, quando tu estás a fazer uma coisa que te apaixona, são completamente diferentes de quando tu estás a fazer uma coisa para cumprir calendário, e portanto para mim passa muito por aí, que é fazer uma coisa que me apaixona, e eu acho que também acabo por transmitir aos meus alunos, aos meus clientes e às pessoas com quem eu trabalho, essa paixão e essa vontade de querer fazer acontecer. Porque efetivamente eu faço aquilo que gosto e sou muito feliz a fazê-lo mesmo. E sente-se isso. E por falar em felicidade e em paixão, é impossível não falar de uma. Se calhar não sei se conquista será a palavra, mas algo que tu encontraste no caminho, que foi a Regina, uma Sim, pessoa que te preenche e que é um complemento espetacular. Quem vos conhece consegue perceber isso. E que, sim, e que acaba por vir desta jornada que tu fazes desde 2008, no marketing é verdade. digital e conheceste a Regina pelo caminho e agora já há alguns Sim, anos fazem este já há caminho muitos em anos. conjunto. Portanto, não só na Sim, vida, mas nos negócios também. sim, a Regina, eu costumo brincar, mas é verdade, a Regina é a CEO da minha vida, né? E está comigo em todas as frentes, nos negócios, na vida pessoal, na vida familiar, e tenho a felicidade de ter ao meu lado alguém que não só compreende, mas que acima de tudo também é apaixonada por empreender, por ajudar pessoas e por fazer aquilo que gosta todos os dias. Naturalmente, mais uma vez, há dias em que se fazem muitas coisas que a gente não gosta, e quando se tem uma equipa grande, como é o nosso caso, que estamos com 32 pessoas, naturalmente há sempre coisas para resolver, coisas para afinar, coisas para aperfeiçoar, mas é a minha companheira de vida, sem dúvida. É uma inspiração para mim e eu tenho aprendido muito com a Regina ao longo dos anos, e não podia de todo ter alguém melhor ao meu lado para me apoiar nesta caminhada, sem dúvida. E muito daquilo que eu sou e muito daquilo que as pessoas veem online só existe e só acontece porque eu tenho uma Regina ao meu lado e naturalmente se não a tivesse as coisas seriam naturalmente muito diferentes a muitos níveis mesmo. E, e por falar em aprender,
Vocês fizeram os dois, mas em particular tu fizeste este caminho de construção do marketing digital até chegar a um ponto em que és mentor. Eh, para mim já és mentor praticamente desde sempre, mas diria que no último ano e meio este teu trabalho de mentor ficou mais formalizado, não é? Com a criação dos programas, do Sales Masters e a seguir do Mastermind do Círculo Dourado. Como é que tem sido essa experiência de ser mentor? Olha, tem sido uma viagem incrível e partilhava com a Regina há pouco tempo, muitas vezes a gente conversa sobre estas coisas, e eu partilhava com ela que eu acho que nós temos mesmo jeito para ser mentores, no sentido Eu em que confirmo. e a gente, e tu sabes, eu por acaso não sou uma pessoa, não sou naturalmente, e eu sou assim naturalmente, ok? Não sou uma pessoa muito de duvidar de mim e daquilo que eu faço. Acho que isso também vem muito do meu background, do desporto e da disciplina e de todas essas coisas que eu aprendi quando era pequeno. Mas, sinceramente, eu acho que nós temos jeito para ser mentores por várias razões, mas essencialmente porque já fizemos uma boa parte do caminho que muitos deles querem fazer, mas acima de tudo, pela capacidade que nós temos, e nós discutíamos isso, pela capacidade que nós temos de pegar muito rapidamente aquilo que são as dificuldades, aquilo que são os desafios que cada um deles está a passar e trazer isso para uma perspectiva em determinados momentos mais dura e objetiva, mas em muitos outros momentos mais de abraçar, de dar colo, de dar carinho e de os conseguir levar ao objetivo que eles desejam. E principalmente criarmos grupos que vão muito para lá daquilo que é o trabalho, que extrapolam tudo aquilo que tem a ver com trabalho e que passa a ser realmente uma família, a família que a gente escolhe, né? A família que a gente escolhe ter. E tem sido uma viagem espetacular, porque nós já dávamos aulas há muitos anos e sempre gostámos do contacto com o público, sempre gostámos do contacto com as pessoas, é uma coisa que nós gostamos. Eu tendencialmente, até gosto mais embora goste muito do online, ainda gosto mais do presencial e do poder estar com as pessoas, do poder abraçar pessoas, do poder sentir as pessoas ao vivo. E isto da mentoria é tu ires a um nível ainda mais profundo, onde tu sabes que tudo aquilo que tu dizes e tudo aquilo que tu fazes tem um impacto direto na vida daquela pessoa, para o bem e para o mal. E nós costumamos dizer isto muitas vezes, e a Regina, sabiamente, dizia já há muitos anos que a maioria das pessoas que sobem a um palco para dar uma palestra ou para falar num evento, ou seja o que for, não tem consciência muitas vezes da importância daquilo que está a fazer. E sempre que nós subimos a um palco, sempre que nós ligamos uma câmara, sempre que nós falamos com alguém, nós temos que ter um sentido de responsabilidade muito grande, porque aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos tem um impacto direto na vida das pessoas. E acho que ter esta consciência, e repara, para mim não faria sentido agora, olhando para trás e sendo o Paulo com 37 anos, para mim não fazia sentido olhar para trás e ver um Paulo com 24 ou 25 anos a ser mentor de alguém, porque na realidade não iria funcionar. E ainda bem que não aconteceu, ainda bem que não foi esse o caminho que nós decidimos trilhar, e as coisas começaram a acontecer quando fez sentido começarem a acontecer, e tem sido uma viagem espetacular, mesmo. Tu falavas e bem, não é, desta importância do impacto na vida do outro, mas tu sentes que o teu crescimento foi muito mais acelerado por seres mentor? Sentiste que neste tempo em que vocês têm um programa de mentoria, tu próprio cresces de Claro outra que forma? cresce. Repara, aconteceram muitas coisas em simultâneo. Naturalmente, ser mentor também te ajuda a crescer, não é? Porque nós não damos só, nós também recebemos. E eu costumo dizer que nós damos muito, mas recebemos muito mais em troca. E estamos numa posição privilegiada para isso, porque estamos a receber toda a gente e, portanto, recebemos muito feedback
e aprendemos muito com toda a gente que temos nos nossos grupos de mentoria naturalmente. Se eu sinto que foi mais acelerado, eu não gosto de fazer esse tipo de comparação de uma coisa acelerou mais ou acelerou menos. Eu acho que as coisas acontecem quando têm que acontecer. Sinto que temos tido um progresso muito grande, e não só por aquilo que se passa nos grupos de mentoria, mas também por todas as outras coisas em que nós estamos envolvidos, e que nos têm naturalmente ajudado a crescer e a acelerar. Os grupos de mentoria e os masterminds e tudo em que nós estamos envolvidos, aqueles que nós organizamos e aqueles em que nós participamos, principalmente lá fora, têm-nos dado uma bagagem muito grande e têm-nos ajudado a desbloquear muitos daqueles que são os desafios que também nós temos no nosso negócio. E para mim passa muito por aí, ou seja, eu acho que é um conjunto de todas as coisas, não é um conjunto de uma coisa. Da mesma forma que eu não acredito que a aceleração dos nossos mentorados se faça apenas pela nossa mentoria. Faz-se pela nossa mentoria e faz-se por todas as outras aprendizagens que eles estão a fazer em simultâneo, e faz-se pela experiência que eles vão ganhando no mercado de trabalho, e faz-se pelas pessoas com quem eles estão rodeados. Eu acredito que é uma combinação de várias coisas. Não acredito que seja uma mentoria que desbloqueia tudo. Ela desbloqueia muitas peças e ajuda a organizar muitas peças do dominó, mas depois existe todo o contexto, existe também a própria personalidade da pessoa, a própria vontade da pessoa. E repara, nós estamos neste momento com as vagas abertas para a 4ª edição do Sales Masters, e eu tenho entrevistado muita gente nos últimos dias, e uma das coisas que com as pessoas com quem eu tenho falado e que eu tenho partilhado, uma das coisas que tem vindo à baila tem muito a ver precisamente com isto de nós entregamos uma parte, mas tu és responsável por outra. E a diferença entre as pessoas que têm resultados extraordinários e as pessoas que têm resultados bons, para mim resume-se a uma coisa e chama-se implementação implacável. Ou seja, tu teres a capacidade de implementar sem restrições tudo aquilo que tu defines para ti como estratégico para alcançar os resultados que tu queres. E, portanto, para mim tem muito a ver com isto. Ou seja, eu posso dar tudo, e repara, e defendendo-me a mim e defendendo a Regina, eu acho que nós damos muito, e muitas vezes muito mais do que aquilo que a pessoa pagou para ter. Só que se a pessoa não fizer nada com isso, a transformação não vai acontecer. Portanto, eu não acredito que seja só esse o veículo para tu acelerares rápido. Também tem a ver contigo, também tem a ver com o teu contexto, tem a ver com o teu negócio, tem a ver com o teu mindset, tem a ver com as pessoas que tu tens à tua volta, tem a ver com o mercado de trabalho, tem a ver com uma série de contextos. A mentoria, o que ela faz é potenciar aquilo que tu tens em mãos. E, portanto, é muito isto. Ou seja, é um veículo, mas tu tens que fazer a tua parte. Não podes isolar. Não podes isolar. Exatamente. Olha, voltando aqui um bocado atrás, e já falamos do teu percurso sozinho na criação de conteúdo, criação dos blogs, etc. Mas em que ponto ou como é que surgiu a agência? Neste teu caminho, não é? Há aí um momento em que vocês decidem criar a Get Digital. Como é que surge? Queres falar um bocadinho aí desse momento? Então, na realidade, a Get Digital já existia. A Get Digital existe desde 2013, vai fazer agora 10 anos, em janeiro. Já existia desde 2013. Em 2015, no final de 2015, início de 2016, nós tomámos a decisão de começar a fazer para os outros aquilo que nós fazíamos para nós. Na realidade, foi uma ideia da Regina, de nós começarmos a prestar serviços para os outros, porque repara, nós já trabalhávamos com produção de conteúdo, com marketing de afiliados, com publicidade paga, com uma série de coisas, e tínhamos ótimos resultados. Para tu teres ideia, nós em 2015, com 4 pessoas na nossa equipa e a trabalhar como afiliados, nós faturávamos quase 1 milhão de euros por ano em comissões, que
que é substancial. E depois dizem que marketing de afiliados não dá. Que é um resultado substancial, para uma estrutura tão pequena e tão enxuta. E, portanto, em 2015, de 2015 para 2016, nós tomámos a decisão de abrir para o mercado e começar a prestar serviços para os outros, porque nós já tínhamos muita experiência, nós já tínhamos um background muito grande, nós já sabíamos como é que as coisas se faziam e como é que nós gerávamos e aportávamos valor aos negócios através de estratégias de marketing digital, de SEO, de conteúdo, publicidade paga e por aí vai. E então foi aí que surge a ideia de criar a agência. Então nós começámos a prestar serviços enquanto agência em meados de finais de 2015, inícios de 2016, não consigo precisar agora com exatidão, mas foi por aí, e nunca mais parámos. Ou seja, continuamos a prestar esses serviços até aos dias de hoje. Portanto, estamos há sensivelmente 6 anos com a agência e a prestar serviços de marketing digital. E a serem uma referência no país, pelo menos. São uma, sim, são uma... sim, dizem que sim. Dizem que sim. Como é que tu vês o facto de muita gente, e tu lidas com muitas pessoas que estão a estudar, a começar no marketing digital, freelancers, que querem fazer agência, portanto, querem evoluir, querem fazer o seu caminho até a agência, por um lado, mas depois, por outro, também lidas com muitos empresários que têm agência e que não gostam assim tanto de ter agência. Como é que tu vês esta dualidade de pensamento que não converge, ou pelo menos diverge muito daquilo que vocês estão a fazer e do caminho de sucesso que vocês têm? Então, quem tem agência, aliás, quem não tem agência gostava de ter agência, quem tem agência gostava de não a ter. Essencialmente é isto, ou seja, tu só sabes aquilo que tu queres a partir do momento em que tu experiencias. E a vida da agência não é fácil, ok? Não é fácil. Se tu me perguntares de todos os negócios que tu tens, qual é que é o mais difícil, eu vou-te dizer é a agência. Porquê? Por N contextos. Pela quantidade de pessoas que tu precisas ter numa equipa, pela quantidade de expertise que tu precisas ter, pela quantidade de acompanhamento que tu precisas de fazer, pela quantidade de atendimento a clientes que tu precisas de fazer. E, portanto, há toda uma conjetura que não torna a mecânica fácil, na medida em que se tu trabalhares com copy, com email marketing, com anúncios pagos, com design, com desenvolvimento, com funis de vendas, com estratégias de publicidade paga, repara na quantidade de expertise, de conhecimento que tu precisas ter para conseguires tocar nestes pontos todos. Mesmo tendo essa expertise, tu não vais fazer tudo sozinho e, portanto, vais precisar de construir uma equipa a partir de um determinado momento. E é aí que as coisas começam a complicar-se, que é uma equipa dentro desta área, e quando estamos a falar de digital, aquilo que hoje é uma verdade absoluta, amanhã deixa de ser. E, portanto, isso exige uma renovação constante do conhecimento e exige que as equipas estejam alinhadas com essa necessidade desse conhecimento constante, de se atualizarem, de estudarem, de serem proativas, de correrem atrás. E muitas vezes isso não acontece. O que significa que ou tens que correr tu atrás por eles, ou tens que tu encontrar mecanismos, processos e formas de fazer com que a tua equipa tenha o nível de excelência que tu desejas entregar aos teus clientes. Depois, tens os clientes fáceis, tens os clientes difíceis, como em qualquer negócio, naturalmente isso acontece. E, portanto, os teus clientes, quando te pagam, estão à espera de resultados. E resultados têm que ser sempre o objetivo principal de uma agência. E o que acontece muito no mercado é, há muita gente despreparada que não consegue entregar os resultados e que, portanto, ou perde clientes constantemente, ou está constantemente envolvida em processos de negociação complexos com os seus clientes. E repara, o que não falta no mercado é a gente a prometer o mundo e depois quando o cliente entra, entregam a lua. E, portanto, o mercado, de certa forma, acaba por estar um pouquinho queimado relativamente a isso, mas é uma área de negócio que não é tão simples como a maioria das pessoas pensa. E, portanto, repara, para nós é confortável, é um tipo de trabalho que nós gostamos de fazer, é um tipo de trabalho que nós nos revemos a fazer, onde nós acreditamos que aportamos muito valor aos nossos clientes e, portanto, para nós, os desafios que nós temos
consideramos que são desafios perfeitamente normais para quem tem uma agência e naturalmente tem um nível de exigência muito grande. Agora, se eu tivesse noutro negócio, se eu tivesse noutra área de negócio, as coisas seriam provavelmente muito semelhantes. Repara, nós já tivemos um restaurante e os desafios, por exemplo, ao nível de equipa, eram ainda mais difíceis do que são aqui. Portanto, eu acredito que tem muito a ver com o quanto tu estás disposto a passar pelo processo mais do que o tipo de negócio ou o desafio que o negócio é. Porque todos os negócios são desafiantes de alguma forma. Lidas com pessoas. Exatamente. Esse é o desafio. Olha, Esse é o e para desafio. aquelas, estávamos a falar das pessoas que querem iniciar um negócio, mas nem toda a gente quer iniciar um negócio. Há pessoas Certo. que querem trabalhar em marketing digital e se querem desenvolver e querem trabalhar para Para outros. outra. Neste momento, tu deves identificar algumas lacunas no mercado, alguma falta da tal expertise de que falavas, não é? Sim. Quais são as áreas que tu sentes que aqui faltam profissionais competentes, sérios, a fazer bem as coisas, os tais experts de que falavas? Há alguma, para quem está a Muitas começar áreas. e que queira... Muitas áreas. Muitas áreas. Muitas áreas. Repara, não existem em Portugal, e ainda hoje na minha newsletter de hoje falava sobre isso, não existem em Portugal, por exemplo, especialistas em copywriting, que é só uma das áreas mais importantes quando nós falamos de digital, ok? Copywriting é para anúncios, é para email marketing, é para páginas de venda, é para vídeos de venda, é para tudo e mais alguma coisa. Tem tudo. Para tudo e mais alguma coisa. Copy é fundamental e as pessoas não valorizam porque elas não entendem a diferença entre produzir um copy persuasivo ou produzir uma página com palavras, ok? Então, esse para mim é um dos maiores gaps que existe no mercado. Depois, outra coisa que existe pouco ou bem formado são os gestores de tráfego. Há muitos gestores de tráfego, mas há poucos gestores de tráfego que tenham a capacidade de lidar com múltiplos negócios diferentes em performance e em escala, ok? A escalar rapidamente. Muitos trabalham com negócios locais, negócios de pequena dimensão e tudo mais. E repara, tu tens que ter consciência do nível em que tu te encontras. E isto passa muito pelo estudo, passa muito por tu teres noção de como é que funciona o mercado. E repara, há gestores de tráfego internacionais a gerir orçamentos de milhões, ok? E há muita gente em Portugal que se considera gestor de tráfego a gerir trocos. E então eu acho que falta contexto, entender o contexto, entender a escala, entender que aquilo que se faz para um negócio local é muito diferente de, por exemplo, escalar um e-commerce para 1 milhão de euros, para 2 milhões de euros, para 3 milhões de euros e por aí vai. E estou só a dar um exemplo, ok? Então eu acho que ainda há muitas lacunas ao nível de gestão de tráfego e há muito poucos gestores de tráfego para trabalhar em agências. Que depois é uma outra coisa. Há muitos gestores de tráfego que eu considero que poderiam também eles crescer e evoluir, e depois desses que existem, há muito poucos que queiram trabalhar em contexto de agência, há muita gente a querer trabalhar como freelancer com os seus próprios clientes, e eu acho que em algum momento o mercado vai fazer uma razia e naturalmente vai se organizar no sentido de absorver esses recursos para outros contextos. Depois, faltam especialistas de email marketing. A maioria das pessoas desvaloriza o e-mail. Tu não imaginas a quantidade de pessoas com quem eu falo, de negócios, empreendedores, empresários, que têm listas de e-mail. Então, e mandas newsletters? Faço nada. Não faço nada. Dinheiro Então, em cima da mesa. Ainda hoje falei com um potencial cliente para a agência, 8.000 contactos na base de dados. Então, e newsletters? Costumas mandar newsletters? Epá, não costumo fazer nada. Não costumo fazer nada. Com 8.000 contactos na base de dados. 8.000 contactos na base de dados. E repara, são estas mesmas pessoas que têm 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 contactos na base de dados e não fazem nada, são as mesmas pessoas que reclamam que as vendas estão a cair. E falta contexto. Mais uma vez, faltam profissionais de email marketing, faltam profissionais que saibam escrever bons e-mails
criar boa arquitetura de email marketing, boas automações, automações de comportamento, enfim, há todo um mundo por explorar aqui. Essa é uma outra lacuna. Portanto, já temos três. Temos copy, temos gestão de tráfego e temos email marketing. Onde eu acho que nós estamos melhor servidos, sinceramente, a nível de mercado, é design e programação. Acho que existe bastante oferta no mercado. Na área da programação, eles não são especialistas em funis de vendas, ok? E, portanto, nós temos que trazê-los para esse contexto. Nós temos 3 programadores na nossa equipa. Todos eles, quando entraram aqui, não faziam a mínima ideia do que é que era um funil de vendas, ou para que é que isso servia, ou sequer como é que se montava um funil de vendas, ok? E isso aprende, está tudo certo, os princípios de programação estão lá, portanto, é relativamente rápida a curva de aprendizagem e de adaptação. Mas, essencialmente, para mim, são esses 3. Email marketing, copywriting e gestão de tráfego, acho que são as 3 áreas extremamente cruciais no resultado de um negócio, onde nós estamos relativamente mal servidos em termos de profissionais, e há grandes oportunidades aqui do contexto de agência para trabalharmos e para crescermos. Aqui o César Gomes está a perguntar se tu acreditas que quem está a começar acredita que os resultados são rápidos e depois, por não serem, por causa disso, desanimam. Portanto, eu acho que o que o César está a perguntar isto é mais uma questão de soft skills, basicamente, e de resiliência, aquela resiliência que falávamos no início, do que propriamente de conhecimento técnico. Que era um bocado isso que eu te queria perguntar. Achas que há essas lacunas todas no mercado, não é por falta de conhecimento técnico, porque ele existe, está à disposição, não é? Começando no YouTube, passando pela Academia de Marketing Digital, há N ferramentas disponíveis, basta as pessoas quererem empreender, mas depois, na verdade, pensam que é tudo muito rápido, que é chegar lá, clicar num botão, fazer download da informação e achas que é isso? Então deixa-me explicar-te. Quando eu criei o meu blog em 2008, no primeiro ano, eu criei o blog no dia 6 de fevereiro de 2008. No primeiro ano escrevi 550 artigos e ganhei $100. 550 artigos e ganhei $100. A maioria das pessoas que eu conheço teria desistido. Aliás, muitas delas nem sequer teriam chegado a um ano de trabalho. E repara, se tu acreditas que 1 ano, ou 6 meses, ou 3 meses é tempo suficiente para tu te tornares um expert em alguma coisa, lamento desiludir-te, mas não é. E é aqui que eu acho que as pessoas falham. Imagina, gestores de tráfego com 1 ano de experiência, profissionais de conteúdo com 1 ano de experiência. Meu amor, 1 ano é bom, mas está muito longe de tudo aquilo que tu poderás saber em 10 anos. E, portanto, eu acredito que é muito assim. Ou seja, as pessoas querem se tornar extraordinárias em 1 ano, em 2 anos, e não é assim que funciona. Tu precisas ganhar maturidade, tu precisas ganhar confiança, tu precisas ganhar calo também, muitas vezes, que o próprio mercado te dá, o próprio mercado de trabalho te dá, o próprio trabalho que tu estás a executar te dá, e isso requer tempo. O Paulo com 37 anos hoje é diferente do Paulo que era com 23 anos. E, portanto, independentemente, ou com 24 anos, ou com 25 anos, essa maturidade e esse crescimento que tu vais tendo, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de contexto, do ponto de vista da tua própria experiência acumulada, do teu estudo e de tudo mais, vai te ajudar a evoluir para um nível que não é sequer comparável. Portanto, eu acho que as pessoas pensam demasiado, e o Bill Gates tem uma frase extraordinária em que ele diz que a maioria das pessoas subestima o que consegue fazer em 10 anos e superestima o que consegue fazer em 1. E eu acho que é muito isto, ou seja, as pessoas subestimam muito a visão de longo prazo e superestimam aquilo que conseguem fazer em 1 ano, ou seja, se tu subestimas aquilo que tu consegues fazer em 10 anos, significa que tu não estás com essa visão de 10 anos a pensar no longo prazo e, portanto, estás a subestimar aquilo que tu consegues fazer ou onde é que tu consegues estar daqui a 10 anos.
Mas, entretanto, superestimas aquilo que tu estás a fazer em um. Ou seja, eu num ano eu vou conseguir fazer mundos e fundos e vou fazer isto e vou fazer aquilo e vou fazer o outro, e depois no final do ano a tua conta bancária continua igual ou pior, metade daquilo que tu tinhas previsto fazer não fizeste, e se calhar estás no mesmo lugar ou um pouco mais à frente. Mas se tu pensares numa visão de 10 anos e se tiveres esse mindset a 10 anos, o jogo muda. E acho que é aí que a maioria das pessoas falham. Olha, e para quem, só voltar aqui um bocadinho atrás, para quem falaste aqui em 3 oportunidades: email marketing, gestor de tráfego e copywriting, e para quem tiver essa ideia de agarrar uma delas, só deixar aqui a nota de, no próximo mês, em novembro, vamos ter aqui em Portugal, um dos grandes copywriters do Brasil, que foste tu que o trouxeste. Sim. Portanto, ele vai estar cá a dar uma imersão de 3 dias, não é? 3 dias, 12 horas por dia. São E 36 horas de acredito, copywriting. É punk. o Marcelo Bragião já esteve no Mastermind, já esteve no Sales Masters e é absolutamente incrível. Quem quiser agarrar, é mesmo agarrar, porque é uma oportunidade, Sim. se calhar única, não é? De ter aqui É o única, Marcelo. é única. Só existe esta data, não vai haver mais datas, não vai haver mais viagens. É uma oportunidade única de ter aqui. E repara, para nós faz todo o sentido na medida em que aquilo que nós estamos a tentar fazer com o Marcelo é dar ao mercado português a oportunidade de ter acesso a uma coisa que já existe no Brasil. O Marcelo faz o Copy Experience, e se vocês pesquisarem depois copyexperience.com, vão ver o site da imersão. O Copy Experience existe no Brasil, o valor é exatamente o mesmo, são 10 mil reais, 10 mil reais são 2 mil euros, e o pricing é exatamente o mesmo, não se mexeu no pricing, não se mexeu em nada, são exatamente as mesmas condições, são 3 dias de imersão, das 9 da manhã às 8 horas da noite, todos os dias, são 36 horas de conteúdo, com aquele que para mim é o melhor copywriter da atualidade do Brasil. E repara, é uma oportunidade única para qualquer profissional ou para qualquer pessoa que deseje tornar-se um profissional de excelência, aprender com o melhor copywriter do mundo, desenvolver o seu copy ao vivo, porque é uma imersão prática, e nós trouxemos o Marcelo para Portugal precisamente por isso, para dar a oportunidade ao mercado de aprender com aquele que é, sem sombra de dúvidas, o melhor copywriter da atualidade no Brasil. E aquilo que tu aprendes com o Marcelo vale muito dinheiro. E há pessoas dispostas a pagar muito dinheiro por um bom copy, ok? E, portanto, passa muito por aí. E como falávamos há bocado, o copy faz toda a diferença em tudo o que se faz Completamente. dentro do marketing. Completamente. Depois, a seguir à live, eu deixo aí o link para quem quiser saber mais informações sobre essa imersão. Olha, uma travessura que te possam fazer no marketing digital. Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, retirar-me 3 mil seguidores hoje de manhã. Olha, não tinha apontado, mas já recuperaste? Já. Como é que tu vês? Quando este tipo de coisas acontece, a impressão minha, o pessoal fica um bocado histérico. Ficam muito. Repara, a maioria das pessoas quer controlar tudo. E quando tu aprendes que quanto mais tu te focas naquilo que tu controlas e tudo o resto pouco importa, tu passas a estar focado apenas nas coisas que tu controlas. Imagina, estar a discutir que eu perdi 3 mil seguidores ou que fulano perdeu 400, ai meu Deus, o que é que eu posso fazer? Blá, 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 blá. Não vai mudar nada na tua vida nem no teu negócio. Porque tu simplesmente não controlas isso. Vais fazer o quê? Vais entrar em contacto com o suporte? Vais falar com as pessoas? Ai meu Deus, perdi 3 mil seguidores, reponham lá isso. Não interessa, tu não controlas, a ferramenta não é tua, tu não controlas. E, portanto, se tu não controlas, tu tens que estar focado nas coisas que tu controlas. Nos e-mails que tu não estás a enviar, nos clientes com quem tu não estás a falar,
nas campanhas que tu não estás a fazer. Enfim, há tantas coisas que tu podes controlar que podem mudar o teu jogo e mudar o teu resultado. Porque raio é que tu estás focado na quantidade de seguidores que tu perdeste num dia porque o Instagram está com um bug ou está a fazer uma limpeza de contas falsas, ou seja o que for. Isso não vai mudar nada a tua vida. Nada. E, portanto, se tu não controlas isso e não há nada que tu possas fazer para mudar isso, para que é que tu estás a perder o teu tempo com uma coisa que não interessa? E acho que é muito por aí. Eu hoje de manhã acordei, estava tudo bem. Entretanto, passado 1 hora ou 2, tinha perdido 3.000 seguidores. O que é que eu vou fazer? Não vou fazer nada, vou trabalhar. Vou trabalhar. Fazer o dia a dia normal. Vou trabalhar. Tipo, o que é que eu vou? Olha, vou esperar e ver se isto muda. Se isto não mudar, perdi 3.000 seguidores porque andaram a limpar contas falsas. Eles também não faziam falta. Aqueles 3.000, se fossem contas falsas, não faziam falta nenhuma. Portanto, está tudo bem. Eu vejo também que é uma lição para quem tem o negócio totalmente dependente de uma só ferramenta, não é? Que neste caso é o Instagram. Se calhar faz sentido pensar em ter alguma alternativa. Repara, se o Instagram desaparecesse hoje, eu continuava a vender. E eu costumo usar este exemplo muitas vezes. Se o Instagram ou o Facebook ou os dois desaparecessem hoje, tu continuavas a vender? Eu continuava. Eu continuava a vender exatamente da mesma forma. Porque há uma coisa que se chama base de dados, ou banco de dados, leads, e portanto, se tu não trabalhas a tua base de dados, se tu não trabalhas a tua lista de e-mails, repara, como é que alguém se pode dar ao luxo de ter uma lista com 8.000, 10.000, 20.000 contactos e não fazer nada com essa lista? Não falar com essas pessoas? Para mim não faz sentido, percebes? Não, acho que é um racional completamente nonsense. A mim também. Não faz sentido. Não faz sentido. E nós, felizmente, temos a nossa base de dados, trabalhamos muito a nossa base de dados, comunicamos com frequência com a nossa base de dados e, portanto, se o Instagram e o Facebook desaparecessem, eu continuava a ter 190.000 leads na minha base de dados com quem eu posso falar. Agora, a pergunta que eu vos faço é: vocês estão a construir um negócio que depende do Facebook ou que depende do Instagram? Se eles desaparecerem, vocês continuam a ter base de dados, vocês continuam a ter uma lista de e-mails com a qual vocês possam comunicar todos os dias. Eu acho que isto é um ponto importante e acho que fizeste muito bem em trazer este ponto, porque eu acho que muitas vezes a maioria dos negócios são extremamente frágeis. É a mesma coisa, e eu costumo dizer, quando tu constróis um negócio que depende do Facebook ou depende do Instagram, aquilo que tu estás a fazer é decidir construir uma casa num terreno alugado. Então vamos imaginar, eu vou lá fora, à rua, e alugo um terreno. E vamos imaginar, eu alugo aquele terreno e pago 2 ou 3 mil euros por mês por aquele terreno. E agora decido, vou construir a minha casa de 200.000 euros num terreno que não é meu, é um terreno alugado. Em algum momento isto vai dar problemas. Não é? Ninguém faz isto. Tu não constróis uma casa num terreno que não é teu. Certo? Faz sentido. Então, por que é que tu fazes a mesma coisa com o teu negócio? Percebes? Não tem sentido, não faz sentido. As pessoas ainda não entenderam que as redes sociais são um veículo e são um veículo para criar audiência com a qual, ou a partir da qual, tu consigas transferir essa mesma audiência para um local que tu controles, como a tua lista de e-mails, como o teu CRM, como o teu site ou o teu blog, ou seja, o que for, um ativo sobre o qual tu estejas em controlo. E, portanto, são ferramentas de publicidade, são ferramentas de marketing mais do que redes sociais. E elas existem para criar audiência e é muito giro estarmos aqui e as pessoas estarem-nos a ouvir e a gente poder falar com elas. Mas no final do dia, o que interessa é: estás a conseguir trazer essas pessoas para a tua lista de e-mails, estás a conseguir trazer essas pessoas para o teu site, estás a conseguir trazer essas pessoas para um local onde tu tenhas o controlo. Porque se não tens o controlo e isto desaparecer um dia destes, o que é que vai acontecer? Fica sem nada. Fica sem nada. E repara, está a fazer um ano, acho que é um ano. Está a fazer um ano daquele... Um ano. Está a fazer um ano do apagão do Facebook e do Instagram. Lembras-te de 6 horas offline? Houve negócios que naquele dia venderam bola. Venderam bola. Não venderam nada. Porquê? Porque não tinham por onde vender. E negócios de muitos euros.
A pergunta que eu faço é: o que é que tu aprendeste com essa experiência? Ninguém aprendeu nada. Voltou tudo ao normal. Volta tudo ao normal, volta tudo à mesmice de todos os dias. E as pessoas não pensam estrategicamente. Repara, e repara como as coisas, e desculpa estar-me a alongar, mas repara como as coisas mudam muito rapidamente. Havia influenciadores, muitos influenciadores, na Rússia, que utilizavam o Instagram, que utilizavam o Facebook, que utilizavam as redes sociais para fazer os seus negócios crescer, para ter vendas e tudo mais. Houve muitos influenciadores que simplesmente desapareceram do mapa porque o Instagram foi banido na Rússia, quando a Rússia decidiu invadir a Ucrânia. Agora repara, uma decisão muda completamente a tua vida e uma ferramenta desaparece do mapa de um dia para o outro. Isso, e sem poderes dizer ai ou acabou. Nada, tu nem sequer tens direito à opinião. Foi uma decisão governamental, portanto o governo decidiu desligar o Instagram. Agora repara, de um dia para o outro tu ficas sem aquele que era o maior ativo do teu negócio, que era uma coisa que tu nem sequer controlavas, ok? Naturalmente isto pode acontecer com uma ferramenta de email marketing, pode acontecer com qualquer ferramenta. Mas se for numa ferramenta de email marketing, tu ainda consegues exportar a base de dados, ou exportas a base de dados, ou fazes backup da base de dados com alguma frequência. Tu tens sempre os contactos, tens sempre uma forma de falar com essas pessoas. Se a rede social desaparece, tu perdes tudo de um dia para o outro. E é uma decisão que nem sequer foi tua, estás a perceber? E que também não foi da rede social neste caso. Mas é só um exemplo para ilustrar que é demasiado volátil tu teres um negócio dependente de uma única rede social. É um risco gigante. Não faz sentido. Olha, só vou-te fazer aqui uma última pergunta, mas o Tiago estava a ter uma sugestão de ferramenta de email marketing. Eu vou falar no Closum. Acho que sim, para alguém que está a começar, sim, é uma ótima alguém que está a começar, eu vou sugerir o Closum do nosso amigo Vítor Brandão. Sim, o Closum é uma ótima ferramenta, tem um preço extremamente acessível, para não dizer barato, para tudo aquilo que oferece. É uma plataforma de email marketing e de SMS marketing e também construtor de landing pages e tudo mais. É uma excelente ferramenta para alguém que está à procura de uma solução robusta por um preço que consegue pagar, sem dúvida. Bom. Olha, uma última pergunta. Que livro, filme, série gostavas de... Tu és um leitor intenso. Gostavas de partilhar aqui com a malta que possa ser uma inspiração, ou um caminho, ou se calhar o último que tu leste, ou um que mudou a tua vida? O último que eu li, não sei se as pessoas vão querer ler, chama-se o Gestor Minuto, portanto, é de gestão, e acredito que não é a melhor opção para a maioria das pessoas. Ou deveria ser, mas se calhar elas não querem, não sei. Mas é um ótimo livro e é bastante pequenino. Neste momento estou a ler o Build to Sell, que é um livro extraordinário para quem deseja criar negócios, a pensar em vendê-los em algum momento ou em construir um legado, e portanto é um excelente livro. Para inspiração, posso recomendar um que até hoje recomendei no Círculo Dourado, que é o Shoe Dog, que é a história do Phil Knight, o fundador da Nike, que é um livro extraordinário. Eu adorei ler o livro e em dois dias li aquele livro, porque a história é de prender mesmo, prende. E acho que é um livro... Acho que é um livro extraordinário. Toda a gente deveria ler aquele livro. É uma inspiração tu perceberes a dinâmica que está por detrás da criação daquela marca e o esforço que foi necessário fazer para aquela marca se tornar a marca que é hoje. E hoje toda a gente olha para a Nike, é uma marca global e toda a gente conhece e tudo mais, mas a história é muito, muito, muito poderosa, mesmo. E, eu podia recomendar 150 mil livros, como tu sabes. Para quem já fez o curso, o Sales Elevation, consegue ver a biblioteca do Paulo.
Sim, 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 sim. Eu Eh, gosto muito de ler. Aliás, eu vou sair daqui da nossa live, vou para casa e vou ler o meu livrozinho, porque faz parte do ritual e gosto. Também confesso, há momentos em que não me apetece, ok? Eu às vezes tenho fases, a última fase que eu tive, sei lá, pá, uns 3 meses sem ler uma única página. Andava completamente submerso, com muita coisa na cabeça, com muitas coisas para fazer e às vezes não tens a energia, não tens a disposição, não tens a vontade de ler. E está tudo bem, está tudo certo, ok? Mas normalmente eu gosto de ler praticamente todos os dias e faz parte do meu ritual e é uma coisa que eu gosto, porque a maioria das pessoas que não gosta de ler, e nós temos um caso de um grande amigo que era assim, a maioria das pessoas que não gosta mudou. de ler, a maioria das pessoas que não gosta de ler não percebe o potencial dos livros, não percebe que o, a quantidade de conhecimento que tu tens em livros é absurda, é literalmente absurda. Absurdo. Livros são um veículo gigante, para não dizer um dos melhores veículos que existem para tu cresceres enquanto profissional. Porque os livros têm um conhecimento absurdo. E, portanto, são ferramentas de trabalho extraordinárias, tanto livros de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, de negócios, de marketing, seja do que for. E eu não acho que tu devas só ler uma coisa, eu acho que tu tens que ler múltiplas coisas, ok? Livros de antropologia, livros de psicologia, livros de Não? neurociência, Ficção. livros de tudo e mais alguma coisa, de ficção, romances policiais. Acho que tu tens que ler um bocadinho de tudo, mas os livros têm um conhecimento absurdo, absurdo. E, portanto, quem não lê está sempre em desvantagem em relação a quem lê. Excelente insight para terminar, Paulo. Portanto, se queres estar em vantagem, tens que ler mais. Tens que ler. Desculpa. Desculpa. Tens que Olha, ler mais. Ah, pá, e muito, repara, muito. tens coisas. Repara, deixa-me Diz, interromper diz, porque diz, 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 diz. eu estou a gostar disto. Mas repara, tens livros Temos que falar extraordinários. do livro do Roberto, senão ele vai nos bater. Tenho lá na minha mesa de cabeceira, já vou ao meio e já lhe dei os parabéns, porque o livro está extraordinário e gosto muito e dei-lhe os parabéns por isso, pelo facto dele se ter aberto da forma que se abriu no livro e acho que está mesmo de parabéns. É uma excelente ferramenta. Para aqui para o João que está a perguntar qual é que era o livro da Nike, é o Shoe Dog, ok? Shoe Dog, que é o livro que conta a história do Phil Knight, que é o fundador da Nike. Mas estava-te a dizer, há livros, imagina, livros como O Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Esse Mente, livro é. Segredos da Mente Milionária. São livros que mudam a forma como tu vês Mudam como o mundo. o mundo, como tu vês o teu dia-a-dia, como tu vês os teus investimentos, como tu vês O trabalho. Como se vê, o não é? trabalho, enfim, a tua riqueza, tudo à tua volta. E a maioria das pessoas até compra, porque até são livros com bastante volume de vendas, mas há muita gente que não lê, que não lê. E pior, há muita gente que lê, mas depois não faz nada com aquilo. E elas não entendem, as pessoas que fazem isso não entendem o potencial que está ali. Aquilo são aprendizagens absurdas, ok? São aprendizagens absurdas. E isto são só alguns exemplos. Nós podíamos ficar aqui uma noite inteira só a falar Só a de falar do livros. livro. Só a falar de livros. Eu tenho é que estar em casa, na minha biblioteca, que eu não me vou lembrar de todos. E a Regina a mesma coisa. A Regina também é uma papa livros. A experiência que eu tive convosco no Brasil foi surreal. Não é? Entrarmos na livraria e, e vocês compraram uma mala de propósito só para Sim, trazer os livros para Portugal. Porque, sim, sim, para quem é português, vocês não fazem ideia da quantidade de livros que existem escritos em português à venda no Brasil, que é sim, absurdo. muito Comparar mais os. do que aqui. É, é impressionante. Sim, 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 sim. E dá Sim, e vontade de repara, trazer metade da livraria. completamente. Nós sempre que vamos ao Brasil trazemos 30, 40 livros, sempre que lá vamos. Aliás, eu já fui mandado parar no aeroporto pela segurança, porque a minha mala pesava muito e chamaram-me. É uma história engraçadíssima. Eu estava no aeroporto à espera para entrar no avião, e, entretanto, no intercomunicador chamou o Paulo Faustino, e eu fui à segurança, desci até à zona da carga, onde eles colocam a carga nos aviões, e a polícia mandou-me abrir a minha mala, porque a minha mala pesava muito, e perguntou-me o que é que eu tinha, e eu disse, tenho livros.
E depois comecei a abrir a mala, comecei a mostrar e o polícia virou-se para mim e disse-me assim: não há livros em Portugal? E eu disse-lhe: mas não estes, porque repara, estou no Brasil, há imensos autores brasileiros, vocês traduzem imensas obras. Há muito mais escritores brasileiros do que há portugueses, até pela dimensão do país, né? E portanto, há muita coisa aqui que não existe em Portugal e eu vou levar porque eu adoro livros e, como você pode ver, são todos diferentes. Nem sequer Não é para revender. Nem sequer estou a comprar livros para revender porque eu só levo um livro de cada. E pronto, ele fechou a mala e deixou-me seguir. E foi engraçadíssimo, porque repara, os livros são extraordinários mesmo. E acho que é muito isso. E acho que é uma ótima mensagem para nós fecharmos, no sentido em que se tu queres estar à frente do jogo, se tu queres estar em vantagem, tu tens que estudar mais. E para mim, ler um livro é estudar. Para mim, ler um livro é ficar mais rico. É daquelas coisas que tu compras, há poucas coisas na vida que tu compras e que te tornam mais rico do que aquilo que tu eras. As viagens são uma delas e os livros são outra. É daquelas coisas que tu compras e sais mais rico e, portanto, para mim é uma ferramenta fundamental que faz mudar o jogo de uma forma absurda, sem dúvida. Boa. Espetacular. Paulo, muito obrigado. Adorei Obrigado, esta horinha aqui. Vamos todos agora a seguir ler um bocadinho. Eu vou. Eu também. E estamos juntos. Vamos continuar. Estamos juntos, meu querido. Obrigado muito pelo obrigado. convite. Obrigado a todos vocês que estiveram aí desse lado.